Oi, sejam bem-vindos à nossa apresentação de seminários de álgebra linear. O nosso grupo, composto por mim, Gabriele, e pelo Matheus, vamos falar um pouquinho sobre operadores ortogonais, certo? Para a apresentação desse trabalho, a gente vai precisar de uma base, de lembrar alguns elementos estudados anteriormente, para a gente realmente chegar nos operadores ortogonais. Como primeiro requisito para esse seminário, eu queria relembrar sobre o conceito de base ortonormal, que nada mais é que pegar o produto interno entre dois vetores de uma matriz dada, e esse produto interno sempre vai ter que resultar igual a 1, com I igual a J, ou seja, se eu pegar uma linha e multiplicar por ela mesma, ela tem que resultar no vetor em 1. E se eu pegar dois vetores diferentes dessa matriz, ou seja, I diferente de J, o produto interno tem que sempre resultar igual a 0. Como segundo pré-requisito para esse seminário, eu quero relembrar sobre o conceito de operador linear, que nada mais é pegar uma transformação linear e levar de um espaço até o outro, sendo esse espaço igual, ou seja, V igual a V, nesse caso U igual a V. Como terceiro pré-requisito, eu queria relembrar sobre o conceito de ortogonalidade, que basicamente nos diz que o produto interno entre dois vetores resulta igual a 0. Para a gente começar os operadores ortogonais, a gente vai falar um pouquinho da definição de uma matriz ortogonal. Mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê da matriz ser tão importante para trabalhar os operadores. Então, seja uma matriz A, n de dimensão n por m real, e a' a sua transposta, a gente vai ter que a matriz A ela é igual à sua matriz transposta. Se for, a gente vai dizer que ela é uma matriz simétrica. A é uma matriz simétrica. Já se A vezes a sua transposta, que seria o mesmo que dizer que o produto da sua transposta por A, for resultar na matriz identidade, a gente pode dizer que essa matriz ela vai ser uma matriz ortogonal, certo? Ou seja, a matriz inversa de A é a matriz transposta. Na matriz simétrica, vale a gente lembrar que uma matriz simétrica ela é uma matriz onde M é igual a N, ela é uma matriz quadrada, e onde o A e J é igual ao AJI. Por exemplo, nessas duas matrizes, as duas são quadradas, uma de ordem, uma de dimensão 3x3 e a outra 4x4. Se a gente pegar um elemento, por exemplo, a gente pega um elemento na primeira linha, segunda coluna, certo? O elemento 3. Ele vai ser o mesmo elemento se a gente pegar ele na segunda linha e primeira coluna, certo? Isso seria a definição de simetria, de uma matriz simétrica. Quanto à segunda definição, uma matriz ortogonal, ela determina um subconjunto das matrizes inversas, certo? E a relação dela com as matrizes simétricas, inversíveis e ortogonais, a gente trouxe em um gráficozinho. Então, a gente tem o vetor, o espaço das matrizes, né? Aí a gente tem as matrizes inversíveis. Dentro das matrizes inversíveis, a gente vai ter as matrizes ortogonais. E depois a gente tem a matriz simétrica. Ou seja, nem sempre a matriz simétrica vai ser uma matriz ortogonal e vice-versa. Como as propriedades... como um exemplo. Um exemplo de uma matriz ortogonal é essa matriz quadrada de ordem 2x2, certo? Que a gente trouxe. Ela é uma matriz que não é simétrica, porém é uma matriz ortogonal. Pois se você pega, por mais que ela é uma matriz 2x2, se você pega o elemento da primeira linha e segunda coluna, ele não é o mesmo elemento da segunda linha, primeira coluna, certo? Porque ela é uma matriz ortogonal. Porque quando a gente multiplica M pela sua transposta, a gente chega à matriz identidade, né? Então, aí a gente tem o exemplo da multiplicação. Se a gente multiplicar sempre a primeira linha pela primeira coluna, nos elementos correspondentes à identidade, a gente vai resultar 1. E nos outros, a gente chega com o resultado 0. Quando I é igual a J, a gente resulta 1. E quando I é diferente de J,
resulta 0. Outra observação é que uma matriz ortogonal também coincide sua matriz inversa com a matriz transposta. Ou seja, a matriz inversa ela é igual à matriz transposta quando se trata de uma matriz ortogonal. Falando das propriedades, a primeira propriedade é que se A é uma matriz ortogonal, o determinante de A é igual a mais ou menos 1. Como a gente demonstra isso? Se a gente pega uma matriz A vezes a sua matriz transposta e chega na matriz identidade, a gente tem que o determinante da multiplicação das duas matrizes é igual ao determinante da identidade, certo? Como o determinante da identidade é 1, a gente tem que o determinante da matriz transposta pela matriz também é igual a 1. Com isso, a gente chega, como o determinante de A é igual ao determinante da transposta, a gente chega que o determinante de A é igual a mais ou menos 1. A segunda proposição é que uma matriz ortogonal é ortogonal se e somente se o número de linhas for igual ao número de linhas ou colunas, eles são vetores ortonormais entre si. Como a gente representaria isso? Na primeira parte da prova, a gente precisa provar que A é ortogonal, certo? Ou seja, cada coluna da matriz A é ortogonal. Então, elas são ortogonais, né? O mesmo vale para as linhas. Para isso, fazemos o produto de A pela sua transposta. Quando a gente faz o produto de uma matriz pela sua transposta, como a transposta você pega uma linha e transforma ela em coluna, certo? E vice-versa, acaba que você multiplica uma coluna por ela mesma. Porque quando você pega a primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz transposta, você acaba chegando em uma matriz identidade, se essa matriz for ortogonal. E como já visto, o produto de uma matriz ortogonal, por sua transposta, resulta em matriz identidade, como comentado anteriormente. Assim, a matriz transposta pela matriz resulta na identidade. Observamos que cada coluna da matriz é igual a 1, ou seja, cada vetor coluna da matriz é unitário, sendo U e V vetores de uma matriz ortogonal. Então, assim, a gente tem que o produto interno de dois vetores é nulo, já que os vetores colunas são 2 a 2 ortogonais quando I é igual a J. Portanto, sabemos que é uma base ortogonal. Para a gente representar a segunda parte, que seria a parte das linhas, a gente pode seguir um raciocínio análogo para provar que elas também formam uma base ortonormal. A terceira proposição me diz que se V é um espaço vetorial interno e alfa e beta são bases ortonormais de V, uma matriz mudança de base, ela vai ser uma matriz ortogonal. Então, uma matriz de mudança de base que leva de uma base beta a uma base alfa, ela é uma matriz ortogonal. E como alfa e beta são matrizes ortonormais, sabemos que os dois vetores colunas são vetores ortogonais quando I é igual a J e unitário quando I é igual a J. Portanto, temos pela proposição 2 que a afirmação matriz mudança de base ortogonal é verdadeira. Para introduzir agora o conceito de operadores ortogonais, eu vou começar pela definição, que é seja V um espaço vetorial com produto interno e alfa uma base ortonormal e a transformação sendo de V em V, como já havia dito anteriormente, um operador linear. Então, T é chamado um operador autoadjunto se a matriz de T em relação à base ortonormal alfa é uma matriz simétrica e T é chamado um operador ortogonal se a matriz T em relação à base ortonormal alfa é uma matriz ortogonal. Vale dar ênfase que a base precisa ser ortonormal.
De Azinho, temos que seja alfa e beta bases ortonormais e a matriz T em relação à base alfa uma matriz simétrica, temos que ter que a matriz T em relação à base beta também seja simétrica, porque elas uma característica dos operadores ortogonais é que eles preservam todas as características das matrizes. De B, temos que seja alfa e beta bases ortonormais e T e a matriz T em relação à base alfa uma matriz ortogonal, também temos que a matriz T em relação à base beta também seja ortogonal, como eu havia dito, que preserva as características. Aqui vamos para a demonstração. Seja alfa e beta bases ortonormais e suponhando que a matriz T em relação à base alfa seja simétrica, temos que mostrar que T também é simétrica, T em relação à base beta. Isto é, a transposta de T em relação à base beta tem que ser igual à matriz de T em relação à base beta. Se observar que a matriz de T em relação à base beta é igual você pegar a inversa da identidade em relação às duas bases, multiplicar pela matriz T em relação à base alfa vezes a identidade em relação à base beta, temos que isso é igual à matriz T em relação à base beta. E que a inversa da identidade é igual à transposta, como já foi falado aqui na apresentação também. Como as bases alfa e beta são ortonormais, temos que, se pegamos da transposta, pegar a matriz T em relação à base beta, e agora só mudar como é a transposta, o que muda é que em vez de ser a matriz T em relação à base alfa, vai ser a matriz T em relação à base beta transposta pode ser escrita como a identidade em relação às duas bases, a transposta da identidade em relação às duas bases, vezes a matriz T em relação à base alfa, só que dessa vez a transposta, vezes a identidade em relação às duas bases. Isso implica que, como pelo slide anterior, temos que a matriz T em relação à base alfa é igual à sua transposta, podemos substituir na equação. Ou seja, com isso resultamos que a matriz T, a transposta da matriz T em relação à base beta ortonormal é igual à matriz T em relação à base beta ortonormal. E como sabemos que a transposta da transposta resulta na matriz original, por propriedades já provadas, e T em relação à base beta é simétrica, temos que o caso ortogonal também é similar. E aqui vem uma definição. Seja T de V em V, dois espaços, uma transformação T de V em V, um operador linear num espaço vetorial V, com produto interno usual. O produto interno também tem que ser sempre usual quando se fala sobre operadores ortogonais. Então, as condições abaixo são equivalentes. T tem que ser ortogonal, a transformação sempre tem que ser ortogonal. Como eu disse, T preserva as características, então T vai transformar uma base ortonormal em base ortonormal. T também vai preservar o produto interno, o usual, isto seja o produto interno T de U e o T de V, isso vai dar igual ao produto interno de U e V. E T também vai preservar a norma, isto é, T de V, a norma de T de V vai ser igual à norma de V. E aqui temos o nosso exemplo. Foi pedido para verificar se é um operador ortogonal. Primeiramente, temos ali uma transformação, né? Uma transformação foi considerado também uma transformação no espaço de V em V. Não foi colocado, mas está considerando um espaço de V em V, operador linear. Então, a primeira coisa que é preciso a gente precisa descobrir se é uma base ortonormal ou não, porque senão não tem como ser uma matriz ortogonal. Então, para descobrir se é uma base ortonormal, vamos fazer o que a Gabriela já tinha explicado. Primeiro, vamos verificar se a norma ao quadrado dos vetores resulta igual a 1, e depois se o produto interno entre os vetores vai resultar igual a 0.
Então, aqui, como você pode ver no exemplo que eu fiz, a norma dos vetores deu igual a 1, o vetor unitário, e o produto interno entre os dois vetores, se pegar ali menos 4 quinto vezes 3 quinto mais 3 quinto vezes 4 quinto, também resultou igual a 0. Ou seja, isso prova que as linhas são ortonormais, e o mesmo vale para as colunas. Portanto, por definição, temos que é uma matriz ortogonal. E como temos uma matriz ortogonal em uma base ortonormal, T é um operador ortogonal. E aqui temos o nosso exercício proposto. Aqui vai ser pedido para verificar nessa matriz dada qual é o ABC que precisamos encontrar para que seja uma matriz ortogonal, e depois é pedido para se verifique se é um operador ortogonal ou não. O resultado dessa aula foi principalmente matriz ortogonal e operador ortogonal. Lembrando que uma matriz ortogonal é uma matriz quadrada se a multiplicação por sua transposta sempre resultar na matriz identidade. E para ter um operador ortogonal, precisamos de uma matriz de uma base ortonormal, validar entre isso de novo. E se essa matriz for ortogonal, então também chamamos T de operador ortogonal. Muito obrigado, e foi isso que a gente tinha para apresentar. Obrigada.